Muitos estados brasileiros já utilizam reconhecimento facial na área de segurança pública e demais ações de monitoramento da população. Quase 48 milhões de pessoas estão sob vigilância desses equipamentos. Um levantamento mapeou 165 projetos ativos em todo o país. A minha pesquisa é sobre o ativismo contra o uso, das tecnologias de reconhecimento facial. É um ativismo que é feito principalmente por jovens negros e negras, Todos eles estão fazendo também os seus, ou já são doutores ou doutoras, ou estão fazendo os seus doutorados e mestrados. Porque se eu estou falando dos riscos, ou de como a polícia se relaciona com esses corpos negros, eu tenho que pensar como que a polícia também se relaciona com os corpos brancos. A segurança é para quem? E significa um ataque de direitos de que parte da população? Quem que vai estar na mira desse uso dessa tecnologia? Imagine estar em determinado local, passar por um sistema de reconhecimento facial e ser apontado como uma pessoa procurada pela justiça. We do research in this place about, these things, the police institution, courts, and, how people deal with courts, how people deal with police. Yeah. I just want to thank the ENIAC. I think it was very, I was very welcome when I came with the idea of the project. Enter the military police. You have so many cameras, you have so much facial recognition going on. You have this Aadhaar, this identity card in India, right? You have all these kind of biometrics, a huge tech industry. Eu acho que a gente pode começar, de repente, pela pesquisa, enfim, pela campanha e o que você entende, como objetivo da campanha, as ações que você tem empreendido, enfim, os objetivos Bom, como Bani, um dos caminhos, o caminho legislativo, que eu estava comentando, nesse caminho a gente tem o diálogo com parlamentares e compreender também como que a gente constrói projetos de lei, que contemplem o banimento das tecnologias de reconhecimento facial. A gente também tem o braço no executivo, já tem muitas cidades que usam as tecnologias de reconhecimento facial e existem cidades que estão em processo de implementação ou de ampliação. A gente aciona hoje os órgãos de controle do Poder Executivo para que a gente possa, de alguma forma, ou barrar ou provocar a reflexão e a discussão coletiva. Aqui, a identificação foi feita como positiva, com base no quê? Tamanho dos olhos, testa, nariz, boca, queixo, mas claramente não são a mesma pessoa. E aqui a gente tem o caso que é uma pessoa não branca, mas também não é uma pessoa negra. A fotografia chega no Brasil em 1840, no mesmo momento em que o governo imperial ele se organiza para criar as instituições policiais e penitenciárias que vão formar a base do chamado combate ao crime. Então, por exemplo, Dom Pedro II vai criar por decreto a Casa de Correção, que é nosso primeiro grande presídio, e vai ser dentro da Casa de Correção, em 1870, que vai se comprar uma
máquina fotográfica, um equipamento fotográfico, e vai se produzir os primeiros registros de prisioneiros da história brasileira. A fotografia é usada no Brasil desde 1870, mas sendo criticada principalmente por médicos e juristas. E você tem, digamos assim, essa discussão sobre se fotografar uma pessoa, mesmo um criminoso, é algo válido juridicamente e, mais do que isso, é algo válido eticamente. E eu fui parar nesse projeto por conta do contato com a proponente do projeto, que é a Tereza Kuldova, e numa conversa com ela eu falei que na minha pesquisa eu achei uma greve, que um dos motivos da greve é que eles iam contra um rumor, né? Mas para eles não era um rumor, e eles davam exemplos de que isso estava acontecendo, de que a polícia ia começar a fotografar os trabalhadores. Andar 516. 516, tá bom. Mas aí eu vou te contando mais ou menos o que surgiu, da onde surgiu a ideia, que foi, eu sou da história, então pesquiso coisa mais antiga, e eu pesquisando sobre trabalhador no final do 19, início do 20, eu achei uma greve que o pessoal do transporte fez aqui no Rio em 1900, que eles estavam indo contra a obrigação de tirar uma foto na polícia. E aí veio essa questão, por que está indo contra? E a ideia era justamente eles falarem, não, mas a polícia só tira foto de criminoso. Então por que ela quer tirar de trabalhador, né? Para nós esse paralelo ele existe, né? Ele é concreto e ele se materializa nessa busca por ferramentas que garantam esse controle social. Um elemento que a gente tem em comum na média dos casos que a gente atende é que vários das vítimas, né? E aí falo das vítimas das prisões injustas e não das vítimas dos crimes que levam a essas prisões injustas, várias dessas vítimas tiveram, antes de ter os inquéritos colocados em seu nome, teve alguma interação não amigável com a polícia. Então você tem relatos de casos desde a polícia estava passando na minha comunidade, eu estava com o braço no muro, o policial pediu para eu levantar o braço, eu falei que eu não ia levantar porque o meu braço já estava ali à mostra, já estava vendo, a diferença daqui para cá é nenhuma, não levantei. E aí 5 inquéritos no seu nome. Fui reclamar da conduta de um policial na corregedoria. Saio de lá, uma semana depois, 2 inquéritos no meu nome.
há uma falsa simetria criada ao longo da nossa vivência de que as polícias são as forças de segurança que protegem o Estado. E é semi-verdade, é aquela... Não é mentira, mas também não é verdade. Porque as forças de segurança elas estão para fazer o controle social dos corpos. Elas estão para proteger o patrimônio e o interesse de uma minoria. E acho que essa experiência de vivência minha, de quem com toda tranquilidade diz que nunca confiou na polícia, que sabe que a polícia nunca esteve lá para fazer a minha segurança, no máximo fazer a segurança das pessoas contra mim, mas não a minha segurança. Então eu posso ser uma deputada como os outros 69 são, mas eu sei de onde eu vim, eu sei as vivências que eu tive. O ITS, o SESEC nos busca para falar, né, das mazelas e do risco do reconhecimento facial. A gente vinha na presidência da CDH atendendo e trabalhando casos de reconhecimento fotográfico. Quando a gente fala do reconhecimento fotográfico, embora a gente tenha mais casos do ponto de vista de Comissão de Direitos Humanos, a gente tem mais dificuldade de formular a solução dessa política, porque legislar sobre o Código de Processo Penal é matéria da federação e não dos estados. O banimento, por exemplo, do reconhecimento facial a gente pode propor, mas a mudança do reconhecimento fotográfico não. A gente quer o banimento, a gente não quer debater, a gente não quer criar normativa, a gente quer o banimento, ou seja, nós estamos adotando uma postura radical contra o tema. Então hoje esse projeto existe em 20 casas legislativas, e tramitam, né, nas casas, e pede o banimento porque não é o banimento do desenvolvimento da tecnologia de reconhecimento facial, é o banimento na aplicabilidade dela na política pública, especialmente a de segurança. A ideia de a gente produzir mais políticas, legislações sobre a proteção de dados, sobre recolhimento de dados, quais são as metodologias, quais são os direitos e deveres de empresa e sociedade civil, precisa avançar essas legislações. Então, eu falo isso para reforçar, porque a gente fala do banimento, e o nosso projeto é muito taxativo, vem na ementa, pelo banimento do reconhecimento facial, não é avesso à tecnologia, não é avesso à tecnologia a serviço da política pública, mas é também entender que precisamos ter, né, Estado e legislação que acompanhe esse desenvolvimento social. O reconhecimento fotográfico foi uma tecnologia, né, utilizada durante muito tempo, ela ainda é utilizada hoje, que é uma base de dados, que é basicamente um calhamaço, né, um caderno ali cheio de fotos desses sujeitos suspeitos, e uma pessoa pode ser abordada na rua, né, e aí, a partir da identificação daquela foto, o policial vai lá e faz a prisão, né, prende essa pessoa. E a tecnologia do reconhecimento facial veio um pouco para acabar com essa falha humana, porque até o reconhecimento fotográfico incorria em muitos erros, né, tipo, acha que essa pessoa é a pessoa que está sendo identificada na rua, só que a foto, às vezes a foto está ruim, a foto é antiga, e aí isso incorria em muito erro. Então eles falaram, a tecnologia de reconhecimento facial, como é uma máquina, ela incorre menos vezes em erros. Só que isso é uma grande balela, porque a base de dados que é o problema. A maioria das pessoas que são identificadas e que estão nessa base de dados são pessoas negras, homens negros jovens, e eles que continuam sendo os suspeitos de sempre. O primeiro algoritmo de reconhecimento facial, ele foi exatamente construído a partir de um álbum de suspeitos.
É exatamente a base dos grandes problemas que a gente tem com o reconhecimento fotográfico no Brasil. Esse é um expediente muito antigo, né? Se a gente for pegar exatamente lá na origem, toda a utilização disseminada de cartazes mostrando pessoas escravizadas que fugiram, né, pedindo lá, inclusive, para trazer vivo ou morto, com premiações tais e tais. A gente já vê ali que é uma espécie de um germe, né, desse processo de construir imagens para vigilância, controle e submissão, né, desses corpos. Foi exatamente no início da utilização dessas tecnologias que a gente começou, enquanto sociedade, a discutir de maneira muito mais forte sobre casos de pessoas reconhecidas erroneamente por reconhecimento fotográfico, né, inclusive, né, que ficaram presas por muitos anos pagando, né, por crimes que elas não cometeram, né? E a gente tem casos de pessoas que ficaram 11, 15 anos presas porque uma pessoa ali no momento em que estava provavelmente em choque porque sofreu um crime, foi levada a apontar uma pessoa que estava num álbum como a pessoa que foi a autora do crime. Todos os dias, milhares de pessoas circulam pela cidade e, graças às tecnologias de reconhecimento facial, podemos adicionar olhos inteligentes a tudo: estradas, praças, parques, transporte público e escolas. Instalando câmeras por toda a cidade, você passa a vigiar tudo que crianças, jovens, adultos e idosos estão fazendo, sem o conhecimento ou autorização das pessoas filmadas, muito menos transparência sobre quem vai ter acesso a essas informações. Depois de capturar os dados como características do rosto, comportamento e os hábitos da população, o sistema realiza o cruzamento dessas informações com um banco de dados de suspeitos, determinando quem deve ou não ser abordado pela polícia. Junte-se a nós. Campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, pelo banimento do uso de sistemas de reconhecimento facial por forças de segurança pública. Desde 2018, na verdade, a gente tem investido muito no que a gente pode chamar de produção cidadã de dados, né? No final do ano de 2019, a gente conseguiu cadastrar quase 200 prisões com uso de reconhecimento facial, né? Alguns dados se destacaram, né? Como a cor das pessoas presas por esse reconhecimento, quase a totalidade, né? 90% negras, e presas, né? Por crimes sem violência, né? Furtos e tráfico de pequenas quantidades de drogas. Por exemplo, quando a gente fala sobre taxa de erros, o reconhecimento facial erra muito. Qual é a taxa de erro que a gente tem? Da Polícia Metropolitana de Londres, da Polícia de Oregon. A gente não tem taxa de erro aqui no Brasil, simplesmente porque não são produzidos esses dados. Por que isso acontece? As polícias simplesmente não dizem para a pessoa que está sendo abordada que ela foi reconhecida por reconhecimento facial. Isso é falta de procedimento operacional padrão. A gente está falando de privacidade quando essas tecnologias são usadas para violar direitos. Exato. Nossa preocupação é essa. Ponto. Abordagem policial, superencarceramento, violação de direitos de pessoas negras. A tecnologia de reconhecimento facial, o que ela é? Ela precisa, primeiro, de um sensor, uma câmera, e precisa de um software, né, que vai ter lá dentro dele um banco de dados com um monte de fotos. Esse banco de dados, ele é construído ou ele é colocado lá por pessoas e esse banco de dados pode variar, beleza? Esse software, antes da gente usar ele na vida real, ele é treinado
com outro banco de dados. Por exemplo, ele é treinado com um banco de dados X, com muitas fotos, para depois ele ser usado na vida real. Isso seria o melhor dos mundos, que às vezes nem é tão claro assim esse processo. Tendo em vista essas partes, esses quebra-cabeças, o que acontece? O reconhecimento facial nada mais é do que ele reconhece o seu rosto, ele te identifica ou ele autentica a sua identidade. Ou seja, ele vê se você é você, ou seja, se a Thalita é a Thalita, então ele autentica, que é o reconhecimento facial do banco, por exemplo. Você usa ele para falar que você é você. Ou ele te identifica, ele identifica a identidade, que é o reconhecimento facial que a gente usa na segurança pública. E aí que tá a grande questão. A gente nunca fala que é uma questão de verdadeiro ou falso, porque é o rosto mais provável que pareça com você. Então, nesse provável, eu posso ser identificada erroneamente com outra pessoa que tem algum traço parecido com o meu. Então, por exemplo, tem 95% de chance de ser o Paulo, tem 75% de chance de ser o Paulo. E às vezes esse 75% de chance de ser o Paulo já é suficiente para que haja ignição para uma ação contra o Paulo. Ele precisa dos dados, ele precisa de entender como que ele é treinado, a gente precisa entender como que o policial ou com a autoridade que vai lidar com esse algoritmo vai estabelecer o ratio, né? Será que quando der 75% já tá bom? Será que quando der 90% já tá bom? Só que essas tecnologias avançaram muito para o sul, muito tardiamente. Tanto que 20 anos atrás já tinha reconhecimento facial nos Estados Unidos. Em 2018, 2019, que começa a ter um boom no Brasil. E aí, depois desse boom, né, de muitas empresas, de circulação de conhecimento ao redor do mundo todo, assim, Europa, Estados Unidos, China avançando muito com o uso do reconhecimento facial, se começam a vir, a partir de 2015, por aí, também as críticas, né? As críticas não só acadêmicas, críticas da galera acadêmica, mas também da técnica, da galera da engenharia, que estava fazendo essas tecnologias, e essa crítica começou a ganhar corpo, muito no norte global. Os países também latino-americanos, eles querem ser modernos, eles não querem ser atrasados, eles querem ter uma segurança moderna. Então acaba que cria também um espaço, uma demanda comercial. Há uma portaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública falando assim, a gente tem um dinheiro X para compra de tecnologia de reconhecimento facial lá com o Moro em 2019. Os municípios começaram a requerer esse dinheiro. E aí, como isso está sendo instalado? No Brasil, a gente não tem ninguém para regular, não tem um Inmetro, né? O Inmetro vai dizer, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Quais são as empresas? A pulverização de microempresas que aparecem e desaparecem para vender esse tipo de tecnologia. E a gente vê a interiorização do reconhecimento facial em lugares igual Seabra, que não tem nem esgotamento sanitário, e aí você comprar uma câmera de reconhecimento facial num lugar que é extremamente rural. Então, qual é a racionalidade do gasto público aí? O Sudeste se destaca no ranking da população vigiada, com 21,7 milhões de pessoas, seguido pelo Nordeste, com 14,1 milhões de pessoas. O Centro-Oeste concentra 42,42% dos projetos de vigilância ativos. Apenas em Goiás foram mapeados 64. Bancada por prefeituras ou secretarias estaduais de segurança, a tecnologia se espalha de modo silencioso e, em muitos casos, sem justificativa plausível. Isso é importante porque coloca uma questão que às vezes fica escanteada, que é a própria estrutura da segurança pública no Brasil, né? A segurança pública ela é demasiadamente focalizada nos estados, né? São os estados que têm as polícias militares, as polícias civis, e são os estados que têm as maiores responsabilidades na área de segurança pública, segundo a Constituição. Ao município não é dado nenhuma responsabilidade em relação à segurança pública, né? A gente tem as guardas que
pelo que propõe, né, e que dispõe a Constituição, elas são dedicadas a fazer defesa de patrimônio, prédios públicos e outras questões ali relativas à cidade. O que a gente vê hoje, né, depois desses anos de uso dessa tecnologia, é que cada vez mais as polícias têm se afastado de elas mesmas operarem os sistemas, elas mesmas adquirirem os sistemas. E aí, né, quando você pergunta, é muito interessante, você pergunta para a Polícia Militar de São Paulo ou a Polícia Militar do Pernambuco se eles utilizam reconhecimento facial, eles dizem que não. Mas a gente sabe que tem reconhecimento facial ali acessível a eles, né? E quando você pergunta para as prefeituras e para essas empresas, elas dizem que não fazem segurança pública. Então fica num jogo de empurra que parece que é uma tendência e é um desafio para a luta mesmo, para o ativismo, de como é que a gente enquadra isso legalmente, né? Faz frente legalmente em relação a esse tipo de uso. Ela está sendo multiplicada, porque os municípios estão vendo que está tendo sucesso e estão vindo aqui buscar, até outros estados estão vindo aqui buscar esse modelo para instalar nos seus municípios. Não, o sistema do boletim eletrônico ele é automático, as ocorrências são registradas automaticamente. Agora, quem vai demandar as ocorrências, aqui tem o policial militar, aqui tem o guarda municipal, aqui tem um outro policial que é de um outro programa de segurança, que é a segurança presente. Então, o que for afeto a cada um vai despachar, vai receber e registrar. A gente registra tudo. O centro integrado, todas as ocorrências que entram são registradas. Well, a few years ago, it was the same situation that when 80% of the police tasks ended up with not being registered because of the solution was done on the street, you know. But this police reform came and it wrapped it up like a problem that the police are not doing crime-related tasks. And I wonder if you have had this discussion in Brazil as well, or do they want the police to do other things than directly crime? Porque para nós aqui está muito definido o que é a missão do município, porque aqui o país é federado, então tem o que é a missão do município, o que é do Estado, o que é da União. Então para nós aqui tem muito claro que o trabalho da Guarda Municipal não infere diretamente, não é missão nossa o crime pesado, o crime que envolve arma, o crime que envolve droga, de tráfico de droga. O nosso trabalho é mais voltado para o ordenamento público. As câmeras de reconhecimento facial são todas no entorno do Maracanã. Dentro do Maracanã, a gente não teve informações se existem, provavelmente sim. Mas o que a gente tem certeza é que no entorno do Maracanã e no entorno de Santos Dumont é que as câmeras existem. Eu não lembro agora ao certo quantas câmeras, isso está no relatório que a gente publicou, quantas câmeras foram adquiridas. E também não lembro exatamente quantas foram implementadas aqui no Maracanã. O que eu sei é que o sistema logístico, a base ficava no centro do Rio, no centro de operações da polícia, no centro do Rio de Janeiro, em que tinha uma estrutura de monitoramento e, enfim, de maneira geral, essa parte logística ela também é pouco transparente, porque os dados, os relatórios da polícia não são tão claros a ponto de mostrar efetivamente. Falava do contingente, falava da quantidade de câmeras, mas o processo operacional não falava tanto. Qual é a base de dados? É a base de dados da Polícia Militar, a base de dados do Detran, a base de dados do governo federal e quantos rostos, por exemplo, tem armazenados nessa base de dados, né? Como é que é feito o armazenamento
desses perfis, desses rostos, né? Se está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente sabe é que essas pessoas eram monitoradas em tempo real e havia pedidos de câmeras que tivessem essa possibilidade de monitorar em tempo real. Havia, inclusive, contratos de contratação dessas câmeras, de aquisição dessas câmeras, são contratos de aluguel. Então, o Estado não compra essas câmeras, eles alugam essa câmera. Ou, em alguns casos, fazem esses acordos de cooperação técnica com empresas como o Oi, como, enfim, outras empresas, e essas empresas deveriam oferecer o serviço, né? Como uma cooperação, que a gente acha estranho. Por quê? Qual é o interesse de uma empresa privada oferecer um serviço supostamente gratuito de coleta de dados para o Estado? Estou falando de como que essas informações passam a ser compartilhadas de maneira ilimitada e aleatória, criando perfil e avatares de pessoas, de consumidores e de informações que são, em última instância, absolutamente privadas, com interesses espúrios e, obviamente, mercadológicos, né, sem efetivamente o seu consentimento. O quanto a gente está disposto a ter o nosso rosto disponível para a segurança pública, para trazer mais segurança, mas é segurança para quem? Né, a gente tem relatos, tem casos documentados de vítimas que identificaram os seus suspeitos via rede social. Então a pessoa navegando ali na rede social encontrou a foto de alguém e aí disse que aquela pessoa ali foi quem, né, cometeu o crime ali contra ela. E a polícia acolhe também esse tipo de reconhecimento, ou a própria polícia promove esse tipo de reconhecimento através de fotos de redes sociais. Se eu tenho esse banco de dados constituído e ele vira digital, ele é digitalizado, né, esse banco de fotos de suspeitos, eu posso aplicar o reconhecimento facial também nesse banco de dados. Então tudo vai ganhando uma complexidade muito grande, que no final é como é que a nossa cara vai parar, né, dentro do banco de dados de forças de segurança pública e por que que a gente pode ser apontado ou não como suspeito de um crime, sem que a gente nem tenha noção de que a nossa imagem está lá, de que ela vai ser utilizada para esse fim. Não sendo uma especialista, mas sendo uma ativista e sendo também uma pessoa negra, são perguntas extremamente pertinentes.